Voltamos com o esporte, é o meu reencontro com o Zé Renato Ambrosio. Boa noite para você, Zé. Boa noite, Renata. Boa noite para você que está com a gente no JG. Vamos começar pelo indiciamento do Bruno Henrique pela Polícia Federal hoje por suposta fraude esportiva. Isso diz respeito a um cartão amarelo que ele teria forçado para beneficiar apostadores num jogo em 2023, é isso? Exatamente, é isso, Renata. Esse é o resultado de uma longa investigação que começou em agosto do ano passado. A gente vai mostrar para vocês, esse é o lance que teria supostamente beneficiado apostadores. Foi no jogo contra o Santos em novembro de 2023, pelo Brasileirão. Além do Bruno Henrique, também foram indiciados Vander Nunes Pinto Júnior, irmão do atleta, a Ludmila Araújo Lima, esposa do Vander, e a Poliana Esther Nunes Cardoso, prima do jogador. Os três fizeram apostas. Bruno Henrique e seu irmão Vander foram indiciados no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, fraude em competição esportiva, com pena de 2 a 6 anos de reclusão e estelionato, que prevê uma pena de 1 a 5 anos de prisão. O Bruno Henrique disse que é inocente. Nos celulares obtidos na operação, a PF encontrou mensagens do jogador com outros investigados. Em uma delas, Vander, o irmão do Bruno Henrique, pergunta quando ele tomaria o terceiro cartão amarelo e o atacante rubro-negro responde contra o Santos. Em nota, o Flamengo diz que não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O relatório da Polícia Federal deverá ser analisado agora pelo Ministério Público do Distrito Federal, que decidirá pelo oferecimento de denúncia. É um caso complicado, Renato. Bem complicado, parece, pelo que você está relatando, Zé. Vamos agora, então, para dentro de campo, para a abertura da 4ª rodada do Brasileirão. O Ceará venceu o Vasco. Venceu num jogo importante, 2-1, numa noite em que os artilheiros brilharam e a gente vai mostrar para vocês, vamos aos gols. Aos 28 minutos do primeiro tempo, o João Vitor recuou mal essa bola. O Lucas Mugni recuperou e encontrou o Pedro Raul, que fez o primeiro do Ceará e o primeiro dele da noite. Olho no camisa 9, porque foi o próprio Pedro Raul quem ampliou. Agora aproveitando esse presente do Guilherme. Já são 9 gols em 10 jogos do Pedro Raul nessa temporada. No finzinho do jogo, o Verratti descontou para o Vasco, 2-1 para o Ceará. Nessa noite dos dois artilheiros do Campeonato Brasileiro, 4 gols para cada, os dois camisa 9 aí brilhando nessa partida. A gente aproveita, Renata, para fazer um convite para uma grande rodada de amanhã no Campeonato Brasileiro. Opa. Serão 8 jogos, uma rodada cheia, e 3 deles ao vivo na tela da Globo, com o Flamengo e Juventude, Santos e Atlético Mineiro, Vitória e Fortaleza, todos eles ao vivo às 9h30 da noite, logo depois de Vale Tudo. Bom, você venha preparado, hein? Estaremos. E com tanto jogo aí, vamos falar de um outro assunto interessante, que é a preparação dos árbitros. Começou um período de treinamento, né, no Rio de Janeiro hoje para árbitros das séries A e B. O campeonato mal começou e esse já é um assunto latente, né? O preparo dos árbitros, como aperfeiçoar esse talento. E esse é um projeto que busca a profissionalização desses árbitros e também tentar uma aproximação dos critérios dos juízes nas partidas para minimizar os erros. O Rafael De Angeli acompanhou o evento e mostra pra gente. A iniciativa veio em boa hora, às vésperas da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, no início da competição. Treinar os mais de 70 árbitros envolvidos nos jogos das séries A e B é importantíssimo para a isonomia do torneio. Ainda mais depois de alguns erros graves na 2ª rodada. Por exemplo, o pênalti marcado para o Palmeiras contra o Sport. E a expulsão do zagueiro do Cruzeiro no jogo contra o Internacional. A Confederação Brasileira de Futebol admitiu que essas decisões foram equivocadas e afastou os árbitros que trabalharam nas partidas. Nós tínhamos esse planejamento para junho, para o meio do ano, e nós trouxemos para cá por este apoio, não por qualquer tipo de intercorrência, porque se passarmos e analisarmos a quantidade de lances, nós estamos falando de um lance numa partida com 30 grandes decisões, 10 partidas, 300 grandes decisões. Esse intensivão está sendo realizado na zona oeste do Rio de Janeiro. São amistosos disputados entre times de categorias de base. Tem o árbitro principal, os assistentes e os árbitros de vídeo. Você simular um jogo real, sair com VAR, né, um jogo real com arbitragem de vídeo, né, como se fosse um jogo
da Série A do Campeonato Brasileiro. E ao mesmo tempo você tem a oportunidade de passar no stand de feedback, né, onde você tem toda uma retroalimentação dos instrutores que são gabaritados pela comissão de arbitragem. A FIFA e a Conmebol utilizam esse modelo de preparação. No Brasil é a primeira vez. Esse período de treinamentos vai até a quinta-feira que vem. É o pontapé inicial de um projeto da CBF de profissionalização da arbitragem. A meta é que o primeiro grupo de árbitros não amadores esteja formado até o fim do ano que vem. Nada vai resolver todos os problemas enquanto estivermos vivos, mas a profissionalização nos ajuda a mitigar os erros, porque nós passamos a colher e acompanhar todo o ambiente do árbitro. E quando entramos ali dentro do campo de jogo, nós queremos desempenhar a melhor partida que estamos ali. É como se fosse uma Copa do Mundo, a final de Copa do Mundo para nós quando nós estamos ali dentro. Nada vai resolver todos os problemas enquanto estivermos vivos. Essa eu vou guardar, vou anotar e vou guardar. Agora, Zé, vamos fechar com esporte olímpico, porque hoje foi o dia em que a gente conheceu as sedes, no plural, dos Jogos de 2028. Muito legal, a gente vai começar a visualizar e imaginar esses cenários com as Olimpíadas acontecendo, porque a organização de Los Angeles 2028, os próximos Jogos Olímpicos, divulgou os locais das competições e a gente destacou algumas opções interessantes para mostrar para vocês, para que nos acompanham no JG. Por exemplo, o squash vai acontecer dentro de um estúdio de cinema em Hollywood, num cenário ali que condiz com esses jogos. E o surf foi confirmado num lugar que é também uma boa notícia para o Brasil, como a gente mostra para vocês. A competição, que poderia ser realizada em piscinas de ondas artificiais, foi confirmada para a praia de Trestles, que fica na cidade de San Clemente, a pouco mais de 1 hora do centro de Los Angeles. E para os brasileiros, um lugar de boas memórias, com títulos de etapas do Circuito Mundial do Gabriel Medina e do Felipe Toledo, que inclusive mora nesse lugar e conquistou seus 2 títulos mundiais nas ondas de Trestles. A gente vai mostrar agora Venice Beach, um outro ponto turístico importante da Califórnia. Esse local, que é considerado o berço do skate e também muito frequentado por artistas de rua, fisiculturistas, vai ser o local das largadas da maratona, do ciclismo de estrada e vai receber as competições do triatlo. São os aperitivos para a gente começar a sonhar o sonho olímpico também, Renata. Traga mais aqui para a gente que a gente vai Pode gostar. deixar. Obrigada, Zé. Bom descanso para você. Boa noite a todos.